Olá, nós estamos aqui em Escatologia em Tempos de Crise. Estamos fazendo a análise de Mateus capítulo 24, analisando as palavras de Jesus com relação às perguntas concernentes à destruição do templo, as sinais da sua vinda e do fim do mundo. Nós vimos na vez anterior os sinais que estavam antes da vinda do Senhor, quando Jesus fala ainda não será o fim. O último aspecto foi justamente que o evangelho do reino seria pregado a todas as nações e então acontecerá o fim. Isso nos coloca hoje, Mateus capítulo 24, a partir do verso 15. Mateus 24, 15. Se você vem acompanhando estas mensagens, com certeza você já deve ter seu texto já aberto, né, nesse capítulo, nesse livro. Porém, se você não fez, ainda dá tempo para fazer. Enquanto você fizer isso, você pode também, depois da mensagem, conferir as outras séries de mensagens sobre escatologia em tempos de crise que estão aqui também no meu canal. Então, achou o texto? Mateus capítulo 24, verso 15. Jesus fala o seguinte: quando virdes no lugar santo a abominação assoladora, da qual falou o profeta Daniel, quem lhe entenda, então os que estiverem na Judeia, fujam para os montes. Quem estiver no alto da casa, não desça para retirar as coisas da sua casa. E quem estiver no campo, não volte para apanhar suas roupas. E ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. Essa abominação desoladora que Jesus fala, citando o profeta Daniel, está no capítulo 8 de Daniel. Quando Daniel, a partir do capítulo 8, aliás, ele vai falar sobre o relacionamento, e claro que vou fazer análise da interpretação do texto, vem justamente pela circunstância do Império Persa e do Império Greco-Romano, aliás, o Império Helenista de Alexandre. O Império Persa estava sentado ali e veio então aquele bode e bate justamente no outro animal, e aí ele vence. No verso 8 do capítulo 8 de Daniel fala assim: o bode cresceu muito, e no auge de sua força, aquele grande chifre foi quebrado, e no seu lugar nasceram outros 4, também proeminentes, para os 4 lados do céu. Se lembrarmos a história, quando Alexandre o Grande morreu, o seu império foi dividido em 4. Justamente os 4 generais, eles dividiram o império para preservar a cultura helenista ao longo da história, que não o império. O império também desmembrando-se assim, partindo-se, ele perdeu a sua força, e cada império então passou a ser um império autônomo. Aí continua: e saiu um chifre pequeno de um deles. Este cresceu muito para o sul, para o oriente e para a terra gloriosa. E cresceu até o exército do céu, e jogou por terra alguma das estrelas desse exército e as pisou. Ele cresceu até confrontar o príncipe do exército. E lhe tirou o holocausto contínuo, e o lugar do seu santuário foi jogado em terra. E o exército lhe foi entregue juntamente com o holocausto contínuo por causa da transgressão. Lançou a verdade por terra, fez o que era do seu agrado e prosperou. Essa parte ali vai falar justamente de um dos generais posteriores da sua descendência, o Antíoco Epifanes. Ele tentou, da casa dos Seleucidas, helenizar ou colocar a cultura grega na nação de Israel com força, ao ponto de forçar o culto ao Senhor, transformando o culto ao Senhor num culto pagão grego. Como ele fez isso? Ele ofereceu então uma porca no altar. Essa reação, que foi o que Daniel chama de abominação desoladora, trouxe como resultado a revolta dos macabeus. Jesus vai colocar esse momento histórico da revolta dos macabeus, da abominação desoladora de Antíoco Epifanes, da profecia de Daniel, como uma manifestação daquilo que vai acontecer no ano 70 depois de Cristo, 40 anos depois, quando Tito, o general romano, entra em Jerusalém, destrói o templo, destrói tudo. Então aí acontece a diáspora dos judeus, e eles ficaram espalhados no mundo até no ano de 1948, quando o Estado de Israel é estabelecido formalmente. Não quer dizer que
A terra de Israel ficou sem judeus ou sem israelitas. Não é bem assim. Mas a volta de Israel como nação aconteceu em 1948. Então Jesus vai mostrar que nessa hora, quando acontecer essa destruição e o templo for profanado pelos romanos, quem estiver fora dali, deveria simplesmente sair e fugir o máximo que puder. Não tem como retornar. Isso Jesus vai falar entre os versos 16 ao 20 do capítulo 24 de Mateus, que nós já lemos, quando fala que os que estiverem na Judeia fujam para os montes, quem estiver no alto da casa não desça para retirar as coisas da casa, tem que fugir mesmo. Quem estiver no campo não volte para apanhar suas roupas, e ai das que estiverem grávidas e as que estiverem amamantando nesses dias, orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. Isso então acaba respondendo à pergunta dos judeus com relação ao templo. Jesus falou que o templo não ficaria pedra sobre pedra. Eles perguntaram quando aconteceria isso e Jesus está dando a referência ao ano 70, tendo como referência Daniel capítulo 8. O que Jesus queria? Mostrar para os judeus que, assim como a serpente de bronze, que foi um instrumento de bênção para a nação de Israel no deserto, mas depois se transformou num ídolo que o rei Ezequias teve que destruir, assim o templo também tinha se transformado para os israelitas. O templo não era mais um lugar de culto, o templo era o culto, o templo era cultuado. E Jesus fala, olha, não é mais o templo será destruído. Até em João capítulo 4, no discurso de Jesus com a mulher samaritana, Jesus fala para a mulher que chegará uma hora em que nem em Jerusalém, nem no Monte Gerizim, as pessoas adorarão o Pai, mas será em todo lugar focados em Cristo, a adoração em espírito e verdade. Então Jesus queria que eles tirassem essa ideia do templo, que o templo seria preservado. Na verdade, o templo seria destruído. E essa destruição do templo também serve como uma antecipação daquilo que vai acontecer após. A partir dos versos 21 e 26, nós vemos como essa confusão de Israel também vai se trasladar ao mundo como um todo, incluindo a própria igreja. A partir do verso 21 até o verso 22 de Mateus 24, o texto vai falar o seguinte: porque haverá uma tribulação muito grande, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. E se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, eles serão abreviados. Essa expressão tribulação muito grande que fala Jesus, dentro do original do grego, ela vai mostrar uma pressão muito grande, uma aflição muito grande, uma perseguição muito grande. Esse conceito de grande tribulação que está ali não é direcionado para as pessoas de fora, não é direcionado para as pessoas do mundo. Ele é direcionado para o povo de Deus. Porque não teria sentido a abreviação dos dias do verso 22 se os santos não participarem desses dias. Qual seria a razão de Jesus abreviar os dias por causa dos escolhidos, se nessa situação os escolhidos não estivessem? É um bom ponto para pensar, não é? E esse momento de angústia é uma angústia para o povo de Deus. Lembre de novo de Daniel capítulo 8. Eu quero voltar ao texto de Daniel capítulo 8 para você ver como ele vai trabalhar esse texto. Ele falará que cresceu até confrontar o príncipe do exército, tirou o holocausto, o lugar do seu santuário foi jogado por terra, o exército lhe foi entregue, junto com o holocausto contínuo. E no verso 13 do capítulo 8 de Daniel, a pergunta é: até quando durará a visão sobre o holocausto contínuo e sobre a transgressão asoladora e a entrega do santuário e do exército para serem pisados? Então, há uma questão do povo de Deus sofrer nessa hora. O povo de Deus, o Israel, ia sofrer na abominação desoladora. Os judeus, juntamente com os discípulos que estiveram em Jerusalém, a igreja que estivesse em Jerusalém, sofreria no ano 70. O período que Jesus vai falar da grande tribulação também será um período onde as pessoas vão sofrer, mas principalmente a igreja. Principalmente os santos. Não faz sentido abreviar os dias
se a igreja não estiver lá. Marcos, capítulo 13. Abra sua Bíblia em Marcos, capítulo 13, e deixe uma pestana em Mateus, capítulo 24. Marcos 13. Ele vai mostrar que a tribulação atingirá a igreja em cheio. O texto está junto com o aumento das heresias e a movimentação missionária. E antes de anunciar a grande tribulação e a movimentação dos cristãos nos momentos difíceis, ele vai ficar como uma ponte. Ali, quando fala das heresias, do movimento missionário, ele continua dizendo o seguinte, no verso 11 do capítulo 13 de Marcos. Quando vos levarem para vos entregar ao tribunal, não vos preocupeis com o que haveis de dizer. Falai o que vos for dado falar naquela hora, porque não sois vós que falais mais, mas o Espírito Santo. Um irmão entregará à morte o seu irmão, e um pai seu filho. Filhos se levantarão contra os pais e os matarão. Sereis odiados por todos por causa do meu nome, mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. O ódio contra a igreja, e nós já vimos por que isso no estudo dos juízos de Deus, vão acontecer nessa hora. A perseguição será grande, mas não será para sempre, porque os dias serão abreviados. Mas será um tempo de angústia para a igreja. Apocalipse 13 também vai relacionar o levantamento da besta com a perseguição à igreja. Apocalipse 13, 7 foi um texto que nós lemos nas pregações passadas. Também lhe foi permitido atacar os santos e vencê-los, e foi-lhe dada autoridade sobre toda a tribo, povo, língua e nação. Lhe foi permitido atacar os santos e vencê-los. Os santos, na Bíblia, principalmente no Novo Testamento, se refere ao povo de Deus escolhido por Cristo desde antes da fundação do mundo, dentre toda a tribo, língua, povo e nação, para se tornar um povo do Senhor por Cristo Jesus, unidos pela presença maravilhosa do Espírito de Deus. Esses são os santos. E Apocalipse fala que a besta lutará contra os santos e os vencerá. Isso vai mostrar a perseguição que haverá. Concorda com as palavras de Jesus em Mateus 24, concorda com as palavras de Jesus em Marcos capítulo 13. Mas não é somente isso, não é somente uma perseguição que vai acontecer, não é somente um momento de grande tribulação para a igreja. Fora da igreja acontecerá isso, perseguição e opressão. A igreja será perseguida, a igreja será oprimida, tentarão calar a voz da igreja. E muitos, assim como acontece hoje, muitos perecerão pela fé. Mas internamente, dentro da comunidade da igreja, verso 23 de Mateus 24. Então, se alguém vos disser, o Cristo está aqui, ou Ele está ali, não acrediteis, porque surgirão falsos Cristos e falsos profetas que realizarão grandes sinais e milagres a tal ponto que, se fosse possível, enganariam até os escolhidos. Eu vos tenho dito essas coisas antes que aconteçam. Portanto, se vos disserem, ele está no deserto, não saiais. Ou, ele está dentro de casa, não acrediteis. Isto é o que? É a hora da apostasia. É o momento da apostasia maior. João, na sua primeira carta, no capítulo 2, vai falar sobre isso, no verso 8. 1 de João, capítulo 2, verso 8, o apóstolo escreve o seguinte: Filhinhos, esta é a última hora. O anticristo está vindo. Já muitos anticristos se têm levantado, conforme ouvistes. Por isso sabemos que é a última hora. Eles saíram dentre nós, mas não eram dos nossos, pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. Mas todos eles saíram para que se manifestasse que não são dos nossos. Essa parte das heresias, apostasia, nós estamos trabalhando isso na série de mensagens Blasfêmia contra o Espírito Santo, que também está no canal, dentro do grupo de pregações bíblicas. Os falsos profetas e hereges vão abundar, incluindo milagres, muitos milagres vão acontecer. E isso não quer dizer que sejam de Deus. Na verdade, os milagres acontecerão para confundir as pessoas. Jesus fala, se possível, até os escolhidos. Voltamos ao assunto.
este texto está depois que Jesus fala da grande tribulação. Como é que eu posso mudar a ordem dos fatos de Jesus? Eu não faria isso. É muito claro que em todo este processo a igreja vai estar. E Jesus pede para não acreditarmos nele. O interessante é que o verso que vem após vai falar justamente sobre a volta do Senhor. Mas não vou falar sobre isso hoje. Me permita concluir esta parte e nós vamos falar isso posteriormente em outra mensagem. A pergunta é: passamos pela grande tribulação? A igreja passa? Mateus, Marcos e Apocalipse dão evidência contundente ao sim. Mas se alguém duvidar, abra sua Bíblia em 2 Tessalonicenses, capítulo 2. 2 Tessalonicenses é conhecida como o Apocalipse de Paulo. Então, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, a partir do verso 1. 2 Tessalonicenses 2, 1. O apóstolo escreve assim: Irmãos, acerca da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e da nossa reunião com Ele, vos pedimos que não mudeis facilmente o vosso modo de pensar, nem fiqueis assustados por causa de espírito, palavra ou carta atribuídos indevidamente a nós, como se o dia do Senhor já estivesse bem perto. Ninguém vos engane de modo algum, pois isso não acontecerá. O dia do Senhor, que no verso 1 é a vinda do nosso Senhor e a nossa reunião com Ele, isso não acontecerá sem que, primeiro, venha a apostasia e seja revelado o homem de pecado, o filho da perdição, que se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de adoração, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, apresentando-se como Deus. Não vos lembrais de que eu vos dizia essas coisas quando estava convosco? E agora sabeis o que o detém, para que seja revelado no tempo certo, pois o mistério da impiedade já está atuando, e falta apenas ser tirado do caminho aquele que agora o detém. E então esse ímpio será revelado que o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá com a manifestação da sua vinda. A vinda desse ímpio se dá por meio da força de Satanás, com todo o poder, sinais e falsos milagres, e com todo o engano da injustiça para que os que perecem, pois rejeitaram amar a verdade para serem salvos. O verso 3 fala que a vinda do Senhor acontecerá após a apostasia e a aparição do anticristo, como Marcos relata. O verso 4 confirma Apocalipse capítulo 13. O anticristo não é detido pela igreja. A igreja não detém o anticristo, porque Jesus voltará após a aparição do anticristo. E não tem como dizer que quem retém o anticristo é o Espírito de Deus. Não há um texto bíblico que sustente isso. O Espírito de Deus estará, sempre esteve e sempre estará vinculado à criação. Quando nós lembramos de Gênesis capítulo 1, verso 2, vemos que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E sempre, em todo momento, o Espírito de Deus esteve aqui na terra e sempre estará. Tanto assim que no tempo final, o tabernáculo de Deus e os homens, o tabernáculo de Deus, aliás, estará com os homens. O céu e a terra se juntarão, nunca jamais se separarão. Não é o Espírito. O que nós podemos pensar? Aquele que o detém, essa expressão na voz passiva, é uma expressão judaica para se referir ao próprio Deus. E o que nós podemos entender vem com a pergunta dos apóstolos em Atos capítulo 1, quando perguntam para Jesus quando sucederá o fim. E ele fala, olha, não convém para você saber os tempos e as sazões que o próprio Pai determinou na sua santa vontade. Quem detém o anticristo? A soberania de Deus, o tempo de Deus determinado desde antes da fundação do mundo. É o próprio Deus quem detém o anticristo para que ele se manifeste no tempo que ele, próprio Deus, determinou para que acontecesse. Por isso, não há como pensar que a igreja não vai passar pela grande tribulação. A igreja vai passar. À luz da palavra, os argumentos
que manifestam que a igreja não vai passar, aliás, pela grande tribulação, são fortes. Os argumentos de que não vai passar são argumentos um pouco mais de construções, argumentos que não são totalmente vinculantes ou tão fortes assim como estes que eu mostrei. A igreja passa. Agora, isso é para sentir medo, pavor, espanto? É para sentar e lamentar? Não. Por isso que eu quero encerrar este momento com algo para você. O Senhor prometeu sua presença conosco, seu Espírito, seu poder e sua graça. Não estamos, nem estaremos sozinhos. É tempo de nos preparar? Sim. Estamos prontos para a batalha? Sim. Afirmar nosso coração nas Escrituras, afirmar nosso coração no Evangelho, buscar o Senhor, usar nossas armas, que Paulo fala que não são carnais, são poderosos em Deus para a destruição de fortalezas. As trevas poderão vir e até virão, mas a luz, o sol da justiça, o Cordeiro de Deus, a luz resplandecente da manhã, brilhará e nós teremos a nossa vitória. Quer que seja nesta vida ou após a este mundo, nós seremos vitoriosos em Cristo. Por isso, nestes momentos de aflição, levantemos nosso olhar. A nossa redenção está próxima. Não duvide, creia, viva e se fortaleça na fé e na graça em Cristo Jesus. Vamos orar. Senhor, muito obrigado neste momento que estamos aqui reunidos, ouvindo a Tua palavra, Deus. Ilumina nosso entendimento e coração, para que possamos, ó Deus, no poder do Senhor, não somente nos animar uns aos outros, mas também fortalecer nossas vidas no Senhor. Fortalece nossos corações em Ti, que nós possamos viver de acordo com a Tua vontade, ó Deus. E que nós possamos também afirmar nossa vida, não naquilo que vemos, mas no Senhor que é poderoso. Em Cristo Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Até uma próxima oportunidade. Isto foi Escatologia em Tempos de Esperança. Que Deus te abençoe.